rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. É uma alegria muito grande dar continuidade aos nossos programas. Nós estamos no hashtag 7, o nosso 7º encontro. E o projeto de falar do Espiritismo na arte é que o Espiritismo traz recursos para que a gente faça da nossa arte cada vez mais uma arte transcendental, ou seja, que transcende os desejos únicos da matéria, né? Os desejos da Terra. Então, o objetivo é esse, por isso temos estudado Leon Denis com esse seu livro Espiritismo na Arte, e ouvindo as instruções do nosso querido amigo espiritual Esteta. E na semana passada nós falamos sobre a trajetória da arte e que os artistas do iluminismo vieram desde a Grécia, como diz Denis, passando pela arte renascentista de Luís XIV, falamos de vários artistas, falamos dos períodos artísticos, o romantismo de Goya, Delacroix, Ruskin, etc., o realismo, o impressionismo, o pós-impressionismo e simbolismo, e nos detemos nos impressionistas, nos detemos em Renoir, Monet, Manet, Delacroix, Mancha, aquele do grito, né? Eu fico muito impressionada com aquele quadro. Van Gogh nos impressiona demais também, é maravilhoso. Recordamos que a arte moderna do século XX teve o expressionismo de Matisse, né, no seu auge, o cubismo de Pablo Picasso, com aquela obra imensa, Guernica, que a gente viu lá no Museu de Madrid, a Dora Maar, que são aquelas mulheres de olhares, um rosto olha para frente, outro olha para o lado, né? Muito interessante. Kandinsky, Salvador Dalí, o Grito, né? Vimos, já falamos, e os brasileiros, Anita Mafaldi, Cândido Portinari, Lazar Segal, Tarsília do Amaral. Caetano Veloso até deu um depoimento nessa live que ele fez, que quando ele viu Tarsília do Amaral pela primeira vez exposta lá no Museu de Nova York, ele ficou muito impressionado e se inspirou para fazer o tropicalismo. Foi um depoimento dele. Quando nós visitamos também o museu lá em Nova York, visitamos a arte abstrata de Jacques Pollock, ficamos também muito impressionadas com aquela arte, uma coisa maravilhosa, também Miró na França, e falamos isso na semana passada. E foi muito interessante que esse programa tem sensibilizado as pessoas que gostam de artes. Na verdade, todos nós gostamos de arte e cada um tem um talento, um dom para determinada arte, né? A arte de falar bem, a arte de contar histórias, a arte de escrever, a arte de poetizar. São tantos tipos, tantas vertentes de arte, porque eu sempre digo, o artista, o coração dele não bate, o coração dele canta. O coração do artista é também cantor, tem ritmo, né? Tem emoção, o artista mexe com a nossa emoção e por isso ele é como um maestro quando faz assim com a sua batuta e põe altos e baixos, né? Na orquestra, na nossa caminhada, coloca altos e baixos na nossa caminhada, porque o artista, ele representa o seu tempo, ele tenta falar das suas emoções no seu tempo, e com isso ele deixa registrado para quem vem depois a verdadeira história, porque foi através das artes, desde aquelas pinturas rupestres, né, até passando pelos grandes mestres da antiguidade, que nós temos noção de como era a vida naquela época, pelas pinturas, pelas esculturas,
pelos registros escritos, tudo isso são caminhada desses artistas que deixam para nós essa maravilha que é falar de suas emoções manifestado através de diversas artes. E uma das uma das pintoras que entrou em contato comigo, ela disse que se inspirou muito em Pollock. Depois que eu falei desse pintor no programa, ela decidiu procurar no Google sobre esse artista, esse pintor conhecido americano, e ela se inspirou muito nele para também ter mais vontade de realizar a sua pintura. E, além disso, recebemos também uma das nossas irmãs dizendo que quando eu falei da arte de dormir, ela começou a dormir muito melhor. Isso é muito importante, meus irmãos, que esse programa possa atingir o seu coração e que você participe do programa trazendo esses retornos para que a gente cresça. Hoje, inclusive, tem uma surpresa que uma das nossas irmãs, uma das nossas ouvintes, chamada Maria Orsolini, que ela escreveu um livro, Fuga da Minha Alma, que é um livro de poemas, de poesias lindíssimos. Ela mandou aqui, mandou várias poesias dela, vários poemas. Eu escolhi um para falar no final, para nós encerrarmos o programa com chave de ouro. E assim também eu quero convidar você que tem algum tipo de arte, que queira nos enviar, que queira falar sobre ela, para que a gente divulgue aqui. Eu acho muito importante que nós aprendamos a abrir a nossa mente para esses diversos tipos de arte. Então vamos seguir. Hoje nós veremos, sob a orientação de Leon Denis, o que acontece ao artista quando ele retorna à dimensão espiritual. O que acontece quando o artista retorna à dimensão espiritual? Nós sabemos já o que nos acontece, porque nós andamos estudando o Espiritismo há muito tempo. Então, nós sabemos que quando nós deixamos o corpo físico na Terra e retornamos para a verdadeira vida, para a dimensão dos espíritos, nós sabemos que iremos para onde o nosso corpo perispiritual puder ir. Porque o nosso perispírito, ou corpo espiritual, ele tem velocidade, tem peso, tem luz, tem iluminação, tem cores, tem cheiro. Tudo isso é revelado na dimensão espiritual. Então, todos nós vamos para aquele espaço do qual nós fizéramos parte no passado e estamos retornando muito melhores, porque cada encarnação faz com que, com raras exceções, faz com que nós progridamos. Então a gente vai para uma situação melhor do que nós nos encontrávamos outrora. Mas nós somos filiados a várias sociedades na dimensão espiritual. Nós viemos de lá e vamos retornar para a dimensão espiritual, que nós somos espíritos, almas imortais. Só que do artista é diferente, diz o esteta, que o artista, quando ele retorna impregnado ainda das suas obras, dos seus feitos, nesse campo da emoção. Então ele diz assim, quando retornamos, o inventário nós damos de frente, nós nos encontramos com o inventário de todas as existências pregressas. E como a gente não faz arte numa vida só, né? O senso artístico é desenvolvido em várias reencarnações, por isso encontramos pessoas que não têm senso artístico nenhum, não sabem distribuir os quadros na parede de forma harmônica. Vocês conhecem pessoas assim? Tem pessoas que o senso artístico é nulo, não percebe a harmonia do conjunto, não percebe se as cores combinam ou não, onde colocar isso, onde colocar aquilo, né?
Então, por isso, muitas vezes nós precisamos de decoradores, precisamos de arquitetos, precisamos de vários caminhos da arte que nos permitam fazer melhor, viver melhor com o belo, o bom e o belo. Então, o senso artístico é essa capacidade de encontrar harmonia, de tornar o ambiente mais harmônico e mais belo. E isso é aprendido, e não é em uma encarnação só que nós aprendemos o senso artístico, como diz os espíritos. Então, quando o artista retorna à realidade espiritual, tudo que ele criou na Terra continua no seu psiquismo. E ele, lá na dimensão espiritual, ele vai ter as visões de toda a sua trajetória de arte, toda a trajetória de arte que ele foi capaz de criar, ele vai ter essa oportunidade de rever na dimensão espiritual e fazer uma análise crítica do seu próprio trabalho. Dizer assim, nessa época aqui eu estava bem melhor, eu sabia lidar melhor com as coisas, eu tinha mais recursos, etc. e tal. E essas visões da obra que ele criou, junto com os amigos que ele atraiu, ele vai reprogramar uma próxima caminhada na arte. Mas é interessante que ele diz assim: o artista sempre será atraído por suas recordações. Todos os períodos de sua arte serão representados. Então, ele não não aprendeu a arte em apenas uma existência. Isso que os espíritos querem nos ensinar. E que se nós estamos encarnados agora, gostamos, temos um senso artístico mais apurado, sensibilidade mais apurada para a arte, devemos nos empenhar ainda mais para abrir a nossa mente para captar as informações dos amigos espirituais, que nós chamamos de inspiração, já falamos sobre isso. Entrar em sintonia com essa dimensão mais ampla da arte, porque a nossa arte é um pálido reflexo da arte na espiritualidade. Os espíritos dizem até que existem cores lá que a nossa retina aqui na Terra não consegue captar. Tal é o nosso nível evolutivo. Um arquiteto, por exemplo, diz o esteta, poderá criar edificações misturando todas as artes, a arte grega, a romana, a ogival, né, cheio de arcos redondos, e pedir a Deus permissão para atrair artistas da terra que queiram conhecer novas concepções. Eu conheço um arquiteto aqui do Rio de Janeiro, muito importante mesmo, que ele construiu uma escola cuja a entrada é uma folha. Muito linda a inspiração dele em fazer aquele desenho. E se a gente vai também lá no centro da cidade, que fizeram aquele museu, né? Ficou muito bonito na Baía de Guanabara, a arquitetura cheia parece também um navio meio que ancorado, não sei explicar, mas é muito bonito as formas daquela arquitetura. Essas obras, aí eles chegam na dimensão espiritual, seja um arquiteto, seja um pintor, eles podem misturar elementos que já conheceram no passado e mais os novos que eles conheceram na dimensão física, eles misturam todos esses elementos, assim como Caetano disse que se inspirou em Tarsília do Amaral para fazer a Tropicália, né, criar um som novo. Então, a partir das coisas conhecidas é que a gente cria. Nós vamos ver no nosso próximo encontro a arte da criatividade, como que a gente pode se tornar
mais criativo. Quais são os passos da criação? Que existem já ensinamentos muito bons a esse respeito, que a gente vai ver na semana seguinte. E essas obras que esses artistas realizam na dimensão espiritual, eles deixam aquilo o tempo que for necessário, e eles ficam muito felizes quando eles pedem permissão a Deus para atrair artistas de outros planetas, não só da Terra, que visitem as suas obras na dimensão espiritual. Ele se sente muito feliz em mostrar aquilo, se sente orgulhoso do seu feito, quando tem muita harmonia, muita beleza. Eu me lembro uma certa feita, quando eu fazia arquitetura, que eu não cheguei a terminar, mas eu fiz até o 3º ano de arquitetura, e um dos desafios daquele mês era desenhar um templo. E até desenhei, achei que ficou bem inovador. Mas eu fui levada na dimensão espiritual, numa edificação, e aí quando eu cheguei lá, eu falei, ué, mas eu não estou vendo aqui a rede de esgoto. Eu queria ver aqueles canos passando por baixo e tudo. Então o espírito riu muito da minha ingenuidade, falou, não, essa obra aqui é só uma maquete, ela não tem rede de esgoto. Nós estamos querendo mostrar para você só as formas e a iluminação, a entrada da iluminação dentro do prédio, a colocação dos vidros em material acrílico, eu imaginei que fosse na época, né? Para que a iluminação entre sem precisar acender as luzes durante o dia, etc, etc. Mas eu achei assim, muito bonitinho, que eu tive a oportunidade de ver isso, que Leon Denis fala, que os artistas constroem lá para que a gente possa visitar. E ultimamente também trabalhando com Ivone Pereira, que nós temos um grupo mediúnico, ela cita um dos espíritos que viveu na Terra, que desencarnou muito cedo, a Betinha, e que na dimensão espiritual ela tinha um sonho de construir na Terra um abrigo para as crianças, mas que tivesse o formato daqueles prédios indianos, porque em encarnação pregressa ela havia morado na Índia e ela gostou muito daquelas torres, né, da Índia, e ela levou Ivone a ver uma maquete que ela fez do formato que ela gostaria que fosse construído, que ela desencarnou muito cedo, mas a sua desencarnação serviu para sensibilizar a sua família para construir lá o Recanto da Betinha, na região de Belo Horizonte, onde se realiza um orfanato criado em homenagem a ela. Mas eu estou me lembrando que também Ivone Pereira teve a oportunidade na sua mediunidade de conhecer uma maquete na dimensão espiritual. Maquete é uma construção menor em 3D, né? Todo mundo sabe o que é uma maquete. E diz Denis que a arquitetura impressiona os sentidos, mas a pintura toca mais o espírito do que os sentidos. Que a pintura, como diz Renoir, adoro a definição dele, é aquela arte que nos captura e nos leva para longe, né? Porque você viaja numa pintura desses grandes mestres. No além, a arquitetura movimenta muitas pessoas, que diz Denis. E na pintura, o artista reproduz as imagens do seu pensamento. Ele não tem pessoas que executem para ele, com exceção do mestre Aleijadinho, que ficou com as mãozinhas toda carcomida deve ser a hanseníase, né? E precisou de que alguém fizesse o entalho para ele nos momentos derradeiros de sua vida. Mas o artista, o escultor, o pintor,
eles reproduzem as imagens do seu pensamento. Às vezes faz até pesquisa para inspirar-se naquelas formas que irão criar. Diz que Michelangelo, quando estava fazendo a Pietà, que é aquela figura de Jesus segurando, Maria segurando Jesus, né? aquela escultura maravilhosa, aí que as pessoas perguntaram para ele: mestre, onde é que o senhor tirou a inspiração para fazer essa escultura tão linda? Ele falou assim: não, já estava na pedra. À medida que eu ia lapidando, a escultura já estava ali. Então você vê, ele vislumbrou uma pedra e naquela pedra ele já percebeu a escultura pronta, meus irmãos. Ele só ia tirando os excessos de um desenho que estava na sua mente, mas ele dizia que aquele desenho estava na pedra. Olha o que o artista é capaz, né? Deixa eu ver nosso tempo aqui. Então, no além, diz Leon Denis, os pensamentos são feixes luminosos apresentando os mais variados tons. Então, lá na dimensão espiritual, a gente já tem os fluidos para movimentar, mas os nossos pensamentos, a força do pensamento, é que vai colorindo os fluidos, né? E movimentando a construção que começa no nosso pensamento. E aí nós veremos, aproveitando o nosso tempo final aqui um pouquinho, nós vamos falar sobre a arte de contar histórias, porque aqui o orador é um contador de histórias. Eu estou contando para vocês o que eu aprendi na pesquisa dos livros, o que eu aprendi dos imortais que chegam contando, realizando, falando das suas realizações. Então, para a gente contar uma história, né, como eu estou fazendo aqui, o primeiro passo são 5 passos. Se não der para nós realizarmos todos os 5 passos, nós daremos continuidade no outro encontro, porque saber contar uma história é muito gostoso. A gente envolver as pessoas naquilo que nós queremos que ela leve para o seu coração. E o primeiro passo é o treinamento da fala de palavras bem articuladas. Então, estou exagerando um pouco para vocês verem que nós temos que articular bem as palavras e não usar nunca uma palavra que você não compreenda o significado, que às vezes a palavra foi mal colocada. Certa vez eu vi uma amiga fazendo uma palestra sobre uma experiência com ratinhos, e ela falava assim, porque os ratinhos eram pegos alienadamente. Na verdade, ela queria dizer os ratinhos eram pegos aleatoriamente, e não alienadamente. São 2 palavras diferentes. Então, nós temos que prestar muita atenção com o significado das palavras, para que uma frase tenha sentido, né? Assim, e brincar com a voz. Brincar com a voz quer dizer aumentar, falar mais baixinho, aumentar, falar num tom maior ou menor. Eu tinha até um grande amigo meu, músico, que ele falava assim: agora eu vou falar em tom menor, que o tom menor é mais dramático, né? O tom menor é mais depressivo. E depois eu vou falar em tom maior, tipo a música da Xuxa. Vou falar em tom maior, é um tom mais alegre. Então, nós podemos brincar com essa variedade da nossa voz, usar de uma forma melhor a nossa voz.
tornar a voz um pouco agradável. E existe treinamento para isso. Desculpe que eu estou com um pouquinho de garganta inflamada por conta dessa secura. Não sei aí, mas aqui no Rio está seco, seco, seco. A gente tem que assim trabalhar tomando um pouquinho d'água até para articular melhor as palavras. Porque a boca da gente, a língua que articula, né, a palavra, vai ficando seca. A postura corporal. Aqui nós estamos falando sentada. Mas quando a gente está falando de pé, nós temos que deixar as mãos soltas. A gente não pode enfiar a mão no bolso, ficar com a mão para trás. Não, a gente tem que abrir as mãos como se quisesse envolver a todas as pessoas. E também a postura da cabeça, digamos que eu tenho aqui, eu estou absolutamente sozinha aqui no meu espaço. Mas imaginamos que essa flor fosse uma pessoa, a câmara fosse outra, a luz ali fosse outra, ali tivesse outra pessoa. Eu tinha que falar, né, contemplando todas as pessoas, mas não de forma tão rápida assim para você ficar de cabeça para lá e para cá, ia ficar tonta. Mas falar um pouquinho para essa turma aqui, um pouquinho para essa turma aqui, um pouquinho para colar, a gente contemplar todas as pessoas. O sorriso é importantíssimo. Não é ficar com cara de paisagem, assim, só sorrindo, não. Mas de vez em quando dar um sorriso, falar algumas coisinhas, variar um pouco, né, a sua fala, para não ficar assim muito igual, que aí provoca sono. Você começa a contar uma história, daqui a pouco tem um roncando ali, outro lá. Você não fez uma modulação na sua voz adequada, né? Assim, a gesticulação, evitar cacoetes. Tem gente que tem cacoete, a gente procura tentar evitar, falar muito então, né. Às vezes a gente conta quantas vezes a pessoa falou né, quantas vezes a pessoa falou então, a gente nem presta atenção na história, fica só contando quantas vezes a pessoa repetiu. E a gente estuda, mas a gente não é perfeita, é assim? Nós cometemos equívocos, mas é bom a gente falar a respeito. Deixa eu ver, porque daqui a pouco eu tenho que parar. Já está na hora de eu parar. Nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo encontro, que eu quero homenagear a Maria Orsolini, essa nossa amiga que mandou um livro para mim, e na semana que vem eu apresento o livro, porque ela mandou pelo correio, mas ainda não chegou. Mas aí eu apresento a vocês o livro de poemas, e tem outras pessoas que me mandaram também livro de poesias que eu posso apresentar. E aí eu escolhi essa aqui para dizer, porque tem tudo a ver com esse estudo da arte de contar história, que nós vamos dar seguimento a semana que vem, mas eu quero homenagear a Maria Orsolini com seu poema que chama Quem Sou Eu? Quem sou eu? Sou o regato límpido que rega a terra, buscando trilhas para chegar ao mar. Sou a sorrateira gaivota que busca no mar comida encontrar. Sou a brisa matinal, uma brisa. Sou a brisa matinal que acorda o sonolento sol. Sou a colorida borboleta. Adoro borboleta, gente. Sou a colorida borboleta, esfuziante, alegre, sofregadamente bailo no ar. Sou a sonolenta sombra que vagueia pela densa madrugada, solitária, amedrontada. Sou o silêncio profundo. Sou o silêncio profundo que antecede a morte. Sem um alento, sem um murmúrio, sou o mais belo raio de luar, que briga com a escuridão para a terra iluminar. Sou o cego, titubeante, triste,
aflito, solitário, procurando nos ruídos da vida alento para suportar a escuridão. Sou aquela porção de areia envelhecida, lavada, modificada, transformada, às vezes côncavo, às vezes convexo. Minha imagem ali refletida não mostra quem realmente sou. Será? Essa pergunta no final é muito bonita, né? Será quem realmente eu sou? Então ela faz uma caminhada pelas coisas bonitas da vida, porque sou o regato límpido que rega a terra. Olha que lindo você ser um regato que está regando a terra, buscando trilhas para chegar ao mar. E Leon Denis faz uma analogia muito bonita com esta trilha para chegar ao mar. Ele faz uma analogia com a nossa vida. Leon Denis diz que a nossa vida é como um rio que vai em direção ao mar. E nessa caminhada, esse rio recebe vários afluentes. E esses afluentes que chegam até esse rio trazem notícias de onde vem. Então ele faz uma analogia dizendo que esses afluentes são as nossas múltiplas existências. E cada uma delas traz uma conquista daquela existência para acrescentar a nossa vida. Que a nossa vida é uma só e múltiplas existências. Então, meus irmãos, vou repetir o finalzinho do poema, só para vocês irem dormir com esse aconchego da poesia de um coração que canta. Sou aquela porção de areia envelhecida, lavada, modificada, transformada. Na verdade, todos nós somos, né? Que nós já fomos lavadas muitas vezes, modificadas muitas vezes e transformada, graças a Deus, muitas vezes. Porque, como diz Dr. Bezerra de Menezes, a cada 7 anos a nossa organização física muda inteiramente e a gente então se transforma e se torna cada vez melhor. Às vezes côncavo, às vezes convexo, minha imagem ali refletida nessa porção de areia lavada. Olha que bonito quando você consegue se ver numa porção de areia lavada, não mostra quem realmente sou. Ela se vê ali, mas ela vê uma persona apenas. E nós somos, já tivemos várias pessoas. A alma imortal realmente não está ali. Será? Será que não está? Com certeza não está. Maria Orsolini, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra muito grande declamar o seu poema. Vamos declamar muitos outros poemas aqui, tenho certeza que vão chegar. Muitas outras histórias de arte, né? Esse livro eu ganhei também de um amigo. Muito obrigada, ele mandou, eu coloquei aqui para que a gente possa transformar a nossa arte ainda tão primitiva pelos recursos que a Terra nos apresenta, pelos recursos que no nosso íntimo nós temos, que ela possa se transformar numa arte como os grandes artistas que já estiveram nesse mundo desde a antiga Grécia e vem se repetindo, trazendo o aconchego da sua sabedoria. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.